fantástico, um dos filósofos mais importantes que a gente tem. Até agora, em nosso tempo, o Marx é, sem dúvida, um dos principais filósofos, né, para a gente entender o nosso tempo atual. Bom, o Marx é um filósofo que ele vai tentar compreender a história a partir das relações materiais de trabalho e de produção de vida. E ele vai fazer uma análise bem ampla do processo do capitalismo, né, da economia capitalista, né? Mas enfim, o Marx, ele nasce em 1818 e vai falecer em 1883. Então ele vive quase todo o período do século XIX. É um filósofo alemão, né, de Trier. Ele rompe com uma tradição extensa de pensadores que tinham uma tendência para defender os valores burgueses. Então o Marx ele vai se importar com os trabalhadores. Quer dizer, é um dos primeiros filósofos a querer falar do trabalhador. Peraí, o que está acontecendo com esse trabalhador? Principalmente esse trabalhador do período da Revolução Industrial, que trabalhava 8, 10, 12 horas numa fábrica em condições precárias, que entrava homem, mulher, criança, idoso, gente que está doente, trabalhando lá, não tinha nenhum critério, não tinha nenhum direito, não tinha quantidade de horas semanais, não tinha férias anuais, não tinha 13º, não existia nada disso. Era só a pessoa chegar lá e trabalhar e pronto, não tinha uma regra, e não tinha isso, né? E o Marx vai estudar, né? Peraí, o que está acontecendo, né? E ele foi, né? Ele se formou em Direito, mas ele também estudou muito filosofia, né, e história. Ele se interessou por Hegel e participou de um grupo dos neo-hegelianos, né, que eram um grupo de pensadores que estudavam a obra de Hegel, né, por isso neo-hegelianos, né. Mas depois ele foi criticando o idealismo de Hegel. Ele falou, não, o Hegel é muito idealista, né, eu não quero partir da ideia, do pensamento, do espírito, né, é outro caminho, o Marx, né. Ele entendeu que a filosofia deveria partir do concreto, das relações materiais, sobretudo das relações de produção, né, materiais, né, das relações de trabalho, né. Então, para ele vai propor uma filosofia que a gente chama de filosofia materialista, porque parte da materialidade, não parte da ideia, né, parte da materialidade. Vai dizer que a história ela parte da materialidade. É o inverso do Hegel, né? O Hegel falando que a história é o fruto do pensamento, o Marx vai inverter o Hegel, ele vai dizer, não, o pensamento que é fruto da matéria, das relações materiais. A gente pensa de acordo com uma certa relação econômica que se estabelece num dado tempo, né? E o ser humano se constitui, né? A consciência se constitui nessas relações de trabalho, de produção, né? de produção da necessidade de vida, né? Bom, por isso, uma frase famosíssima dele, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. É a vida que constitui essa consciência. Ele inverte mesmo o pensamento de Hegel, né? Então Marx ele vai ser filósofo, ele vai ser historiador, cientista político, sociólogo, economista, jornalista, ativista político e revolucionário, né? Ufa, quanta coisa, né? E ele vai entender que toda a filosofia teórica da tradição ela era uma filosofia desvinculada da realidade social, né? Então ele vai trazer a realidade social para a filosofia. Ele vai levar em conta as bases materiais, né? A proposta dele é justamente essa, inverter o pensamento de Hegel, né? Enquanto que Hegel está lá colocando, como dizem, né, os pés na terra e a cabeça na nuvem, né, o Marx vai falar, não, as ideias são determinadas pela terra, né, com os pés no chão, né, a partir das condições materiais de vida, né, e a ideia é resultado disso, né, a vida não é resultado da ideia, é justamente o contrário, né, a ideia é resultado das formas de vida, né, e a questão central do pensamento do Marx é, sem dúvida, a questão do trabalho. Mas, enfim, o que é o trabalho para Marx, né? Bom, trabalho é um tema, se a gente for ver na história da filosofia, praticamente ausente dos filósofos desde a antiguidade. Quase não se fala, nenhum filósofo praticamente falou de trabalho. Se preocupou em estudar de uma maneira apurada
como se dão as relações de trabalho, por exemplo, né? Como que é a vida do trabalhador, quais os sofrimentos, os dilemas, as dificuldades do trabalhador, né? Então, o Marx vai pegar para estudar o trabalho, porque ele vai entender que o trabalho, independente das mudanças históricas, ela é uma relação invariante, ou seja, em toda época, em todo período, em todo lugar, o homem ou a mulher precisaram trabalhar, precisaram no momento trabalhar. E trabalho para ele não tem só o sentido de você ir lá ser empregado e tal, não. Trabalho para o Marx é qualquer atividade humana que muda, que transforma a natureza, né? E que, por consequência, transformando a natureza, transforma a própria pessoa, né? Ou seja, em toda espécie humana, em toda época, as pessoas trabalham. Elas exercem uma mudança na natureza para visar a busca das suas necessidades, né? Suas necessidades de vida, né? E ele vai entender que a consciência das pessoas, diferente do Hegel, que vinha lá do espírito, do absoluto e tal, a consciência ela se constitui no meio ambiente que a pessoa vive, né? Na relação que ela estabelece material com as outras pessoas, com o seu trabalho, com a economia, né? Então ele vai propor que essa relação material que se estabelece, ela tem prioridade, né? O mais importante é isso, é entender como se dão essa... Porque o pensamento vai ser fruto dessas relações, né? Então ele vai dizer que com o trabalho, a partir do trabalho, a natureza se transforma. E a natureza se transformando, ela transforma o próprio trabalhador. E por entender que o ser humano, a consciência se constitui a partir das relações de trabalho, ele vai entender que não há uma essência humana fixa, ou seja, um modo de ser humano que sempre foi do mesmo jeito, porque as relações de trabalho mudam, os homens também mudam, né? A consciência dos homens e das mulheres, quando eu digo homens, né, também se transformam, né? E aí ele vai propor o materialismo histórico, né? O que é o materialismo histórico? O materialismo histórico é um método de entender as mudanças históricas. O materialismo é uma teoria científica da história, uma teoria científica para entender a história, que analisa os diferentes estágios, as diferentes transformações da história a partir das relações materiais e de produção. Ou seja, vai fazer um estudo da história desde lá da antiguidade, como que eram, né, os escravos, os aristocratas, a oligarquia, depois vai para a Idade Média, os servos, o clero, os senhores feudais, e vai indo, né, até chegar no momento atual dele, né, no século XIX, que é o método de produção capitalista, que são os proletários e os burgueses, né? Então ele vai entender que essas transformações históricas foram materiais, não foram a partir das ideias. Foram necessidades materiais, por exemplo, a Revolução Francesa. Foi uma necessidade material dos burgueses de se transformarem, né, de conquistarem um espaço aí, que fez eles, né, propor a revolução e conseguir, né, revolucionar esse método de produção, né, da vida, da economia, né? E essa revolução gerou consequências no pensamento, né? Todo um pensamento iluminista, liberalista começa a tomar conta da sociedade. A ideia de sujeito, a ideia de um eu, a ideia de autonomia, a ideia de liberdade, a ideia de direito natural, tudo isso vai aparecendo, né? Mas ela é fruto de uma mudança material, né? Esse é o pensamento, né, do Marx, né? Então a filosofia ela vai proporcionar a ideia de uma ação revolucionária e transformadora. E aí ele vai fazer realmente uma diferenciação entre a filosofia tradicional, que é a filosofia que sempre se mantinha em favor dos dominadores, né, dos aristocratas, dos burgueses, e uma análise política, econômica, histórica e sociológica. Ou seja, a filosofia tradicional ela fica só no campo da ideia, no campo do pensamento, né? E ele faz essa outra proposta que é inverter, que é ir no campo da matéria, analisar o pensamento não a partir do pensamento, mas a partir das relações econômicas, das relações políticas, das relações sociais e históricas, né? Isso aí faz uma mudança assim, tremenda. O pensamento ele só pode ser fruto de um certo tempo, de uma certa época. Ele surge a partir de uma certa relação específica. Então ele vai entender, até uma frase famosa dele, que a economia é o motor da história. Ou seja, o que faz a história transformar são as relações
de produção, as relações econômicas, né? Então a história, ela é resultante das mudanças econômicas e sociais, né? A história não está indo por conta própria. São as mudanças econômicas, sociais, de relações de trabalho que estão gerando uma transformação no pensamento também e nos modos de vida também, né? Então a natureza humana, ela é constituída a partir das relações de trabalho e das relações de produção, né? Então, pegando por trecho, né, o materialismo, o que é? O materialismo é uma causalidade a partir da noção de matéria, do que é material, contrário ao idealismo do Hegel, que é do pensamento, né? Então ele vai entender que a vida material condiciona a vida social, política, espiritual, religiosa, etc. e tal, né? E essas relações se transformam historicamente a partir da matéria. Por isso que é materialismo, matéria histórica, que se transforma a partir do desenrolar histórico.